Vamos então indo para a parte final da nossa discussão sobre características gerais dos vírus, e eu vou apresentar de uma maneira breve, de uma maneira mais sucinta, dois vírus de interesse, que são o HIV e o coronavírus, e depois, dependendo do tempo, a gente pode ainda discutir mais um pouco sobre infecções latentes, vírus oncogênicos, mas o foco da aula vai ser HIV e coronavírus. Ok. O que acontece? O HIV é um vírus de RNA, ele tem como genoma duas cópias idênticas de uma molécula de fita simples de RNA, certo? E ele é um vírus que ele já carrega no capsídeo dele duas moléculas, pelo menos, da enzima transcriptase reversa. Então, ele tem o seu capsídeo e ele é um vírus envelopado, tá? Então, ele também tem um envelope com algumas proteínas importantes de superfície, que vão ser importantes na adesão às células. E o que que acontece? Esse vírus, então, ele vai reconhecer, a princípio, macrófagos e linfócitos T do tipo CD4, linfócitos T helper. Então, como acontece uma infecção dessas células pelo HIV? O HIV é um retrovírus, e os retrovírus, então, eles têm uma enzima chamada transcriptase reversa, que, como eu já mencionei na aula anterior, a transcriptase reversa, ela é uma DNA polimerase, ou seja, é uma enzima que é responsável pela síntese de DNA, mas ela é RNA dependente, ou seja, ela usa como modelo uma molécula de RNA. Então, a transcriptase reversa é uma DNA polimerase RNA dependente. E o que vai acontecer quando um retrovírus, no caso o HIV, quando ele infecta uma célula humana? Ele vai, então, entrar na célula, ele vai sofrer o desnudamento, ou seja, o capsídeo vai ser liberado, e nessa etapa, a transcriptase reversa, ainda no capsídeo, a transcriptase reversa vai fazer o quê? Vai pegar o RNA e vai usar o RNA como molde para sintetizar uma molécula de DNA. Então, vai haver um momento onde eu vou ter um híbrido DNA, uma fita RNA, uma fita DNA. A própria transcriptase reversa é capaz de degradar a fita de RNA e sintetizar a segunda fita de DNA, criando assim uma molécula dupla de DNA. E isso acontece ainda no interior do capsídeo. Chega-se então próximo ao núcleo, esse DNA dupla fita agora é liberado, ele vai se integrar ao nosso DNA, e dessa maneira o vírus pode permanecer num estado de lisogenia por muito e muito tempo. Nessa situação, o que acontece? O indivíduo não tem sintomas da infecção por HIV. O grande problema todo é quando esse vírus volta agora a um estado de atividade, quando ele volta, então, a haver a transcrição desse RNA, esse RNA vai ser traduzido, vai gerar uma série de proteínas virais e, mais do que isso, vai gerar novas partículas virais que vão, então, destruir os linfócitos T, destruir macrófagos, infectando novas células. Exatamente por isso o exame de carga viral é extremamente importante, porque é exatamente quando se faz o teste de carga viral, você tem uma noção de quantas partículas virais estão circulando. Partículas virais circulando significam partículas que estão aptas a infectar novas células. De acordo com alguns dados, quando você tem uma contagem de linfócitos CD4 inferior a 200 por milímetro cúbico de sangue, isso é um péssimo indicador. Por quê? Porque você está num estado de um comprometimento da sua resposta imunológica, onde você está, então, propício a desenvolver uma série de infecções secundárias, seja por pneumocistes, seja por fungos outros, seja por bactérias, que são, na verdade, essas infecções secundárias oportunistas são as grandes causas da mortalidade pelo HIV, ok? Então, vejam, esse é o esquema, mas a gente teria, então, num ciclo desses, o vírus envelopado, ele reconhece receptores na superfície das células CD4 ou de macrófagos, há a fusão com a membrana, há a entrada do capsídeo, que ainda na forma não desnuda, ou seja, quando o ácido nucleico, o RNA, ainda está no interior do capsídeo,
A transcriptase reversa que vem pronta no capsídeo faz a síntese de DNA, esse DNA entra no núcleo, pode ser integrado e esse é um estado onde fica lisogenia. No entanto, quando há alguma razão, algum fator externo pode induzir a transcrição e aí você tem novamente o ciclo recomeçando, porque agora você tem novamente o RNA genômico, que pode ser traduzido as proteínas virais e vai ser replicado para haver a síntese, então, de novas partículas do HIV que vão sair por brotamento. Aqui, de novo, é o mesmo esquema, tá? E o que que acontece, então? Aqui são todas as etapas, ele entra, sofre o desnudamento, esse RNA vai ser transcrito reversamente, originando um DNA dupla fita, integração, e depois, eventualmente, ele pode sair. Quando é ativado a ativação, quando esse provírus é ativado, ele volta para a forma de RNA de fita simples e aí todo o processo continua. O que que acontece no caso do HIV? O tratamento do HIV e qual é o grande problema do HIV? Atualmente se usam misturas, coquetéis de cerca de 3 antivirais diferentes. E quem são esses antivirais? Muitos antivirais podem atuar inibindo a adesão do HIV às células, outros podem inibir a etapa de transcrição reversa, porque você pode usar análogos de nucleotídeos, só que são análogos, então não são os nucleotídeos funcionais, e você não tem uma síntese adequada. Você pode ter antivirais que inibam a integração desse DNA, do DNA dupla fita no nosso DNA, ou seja, a gente tem coquetéis que atuam em diferentes etapas, no entanto, dependendo do tipo de antiviral, ele pode ser tóxico às nossas células, porque nós também estamos duplicando o nosso DNA, então nós precisamos de nucleotídeos também. Esse é um problema. Qual é o outro problema que eu já mencionei quando eu falei do influenza vírus? O outro problema é o fato de ser um vírus de RNA. E RNA, gente, quando se replica, o RNA não tem a fidelidade, o mecanismo de verificação da fidelidade da síntese da fita. Então, é muito comum a gente ter mutações nesse RNA e muitas vezes essas mutações não inviabilizam, não comprometem a viabilidade dessas partículas virais. Então, é muito comum a gente estar vendo cada vez mais na literatura relatos de linhagens de HIV que estão se tornando resistentes aos vários antivirais utilizados. Então, esse é o grande problema. O HIV é uma categoria de retrovírus. A gente tem vírus oncogênicos também nessa categoria, que são vírus, então, que são de RNA e que eles têm agora, diferente dos outros vírus de RNA, eles, ao invés de terem meramente uma RNA replicase, na verdade, eles têm uma transcriptase reversa, tá? Que permite, então, que eles passem de RNA para DNA, ok? Muito bem. O outro vírus que eu gostaria de comentar um pouco com vocês é sobre o coronavírus. O coronavírus está em voga, né? Porque nós estamos todos em ensino remoto por causa da pandemia causada pelo SARS, pelo Covid-19, tá? Que é um coronavírus, uma versão 2 de uma síndrome respiratória aguda, tá? Ele é um vírus de DNA. Vejam só, aqui a gente tem um esquema da partícula viral, tá? Essa partícula viral, ela também é envelopada, ela também vai ter glicoproteínas, a principal glicoproteína Desculpa, eu falei que era de DNA, o vírus, me perdoem, foi uma burrice que eu falei, ele é um vírus de RNA, eu estava distraída, me perdoem. Então, aqui está a partícula viral toda, completa, o envelope, ela tem essa proteína spike, que é a principal proteína, a princípio, para o reconhecimento e adesão do coronavírus às células, para a posterior entrada dele. Ele tem ainda outras proteínas no seu envoltório. Aqui seria, então, a molécula de RNA, o seu genoma de RNA, que é uma fita que é positiva. Aqui ele está envolto por outras proteínas, então isso é um esquema do SARS, tá? Do coronavírus. E aqui nós temos uma micrografia eletrônica, mostrando claramente
as proteínas de espícula. Muito bem, o que acontece? Então, está aqui o grande esquema de um ciclo de infecção pelo coronavírus, pelo Covid-19, né? Pela que causa a doença Covid-19. Então, o que vai acontecer? A princípio, a proteína spike é a principal proteína. Por quê? Porque essa proteína, ela vai reconhecer receptores desse tipo, ACE2, que são muito comuns em células pulmonares. No entanto, existe um segundo receptor, e essa proteína spike, ela vai sofrer uma clivagem em S1 e S2, ela é chamada de proteína S, ela sofre uma clivagem em proteína S1 e S2, e é isso que vai permitir a fusão agora do envelope com a membrana da célula e a liberação, então, do capsídeo e, posteriormente, do seu próprio RNA. Como ele é um RNA de fita simples mais, ele é o próprio RNA mensageiro. Então, antes de continuar, o que é interessante, e hoje mesmo eu estava olhando, é que o coronavírus, ele não infecta somente, ele não tem manifestações pulmonares somente. Então, a gente já sabe que ele pode infectar também o cérebro, ele pode infectar outros sítios. Então, provavelmente, eu confesso, eu não sei, tá? Mas provavelmente isso já vem sendo cada vez mais elucidado. A gente vai ter mais de um tipo de receptor, eu não sei até que ponto outras proteínas poderiam também estar associadas, porque, por exemplo, no caso do HIV, não é um único receptor, na verdade são necessários 2 receptores para que ele realmente entre na célula, e aí a gente está vendo que o corona é também assim. Então a gente teria esses 2 receptores que permitiriam agora a fusão do envelope na membrana da célula, posteriormente a liberação do RNA, que vai ser então traduzido como uma grande proteína e depois ele vai ser clivado, são algumas proteínas importantes da partícula viral, gerando então as unidades proteicas que compõem a partícula viral ou que são importantes na replicação desse RNA viral. Então vejam, a gente tem a transcrição agora, tá, gerando uma fita negativa que vai ser usada como molde pela RNA polimerase RNA dependente, vai se gerar novamente a fita mais para que seja utilizada como genoma do vírus. É igualzinho ao que a gente está vendo lá na gripe, tá? Então, o que acontece? Havendo a transcrição, proteínas vão sendo sintetizadas, havendo a replicação, eu vou tendo novas moléculas de RNA sendo sintetizadas. O que acontece? Eu tenho, então, aqui o conjunto todo de proteínas e RNAs que vão sendo sintetizados. Algumas proteínas, vocês já sabem disso também, vão ser produzidas a nível de retículo endoplasmático, que são as proteínas S, por exemplo, as proteínas de envoltório, está aqui a proteína S, a proteína E e a proteína M, que são as proteínas externas. Elas são produzidas no retículo endoplasmático, depois elas vão para o complexo de Golgi, e finalmente, quando a partícula viral, o capsídeo, está pronto, você tem então a montagem e posterior liberação do COVID, tá certo? O que acontece? O COVID, então, ele vai ter uma série de manifestações, onde geralmente você vai ter uma liberação muito grande de citocinas pró-inflamatórias. Isso é um dos grandes problemas. Você tem uma infecção com uma alta, um alto evento, um evento muito intenso de reação inflamatória. E essa é uma das razões que muitas vezes é responsável pela gravidade do quadro. O que a gente já tem em termos de vacinas? A gente tem uma série de candidatos às vacinas, e aqui é de uma maneira genérica. A gente tem alguns vetores virais que não se replicam, a gente tem vacinas baseadas em RNA, a gente tem vacinas baseadas em vírus inativados, ou em proteínas, ou em DNA. Então, a gente tem uma série de estratégias diferentes que o desenvolvimento de vacina do COVID, tá? Aqui está dizendo quantas vacinas tem baseadas em qual princípio, mas em última análise, o que é? A gente busca a formação de anticorpos. Então, por exemplo, a gente pode ter algumas vacinas à base de RNA mensageiro, só que codificaria a proteína viral
e ela serviria para estimular o nosso sistema imunológico, ou a gente tem já a própria proteína recombinante, a proteína S, spike, para que levasse a produção de anticorpos, ou a gente tem eventualmente um gene da proteína spike que foi clonado em um vetor para que esse vetor produza essa proteína, mas em última análise sempre é visando a produção de anticorpos, e o principal alvo até o momento aparentemente é mais a proteína spike. Isso aqui eu tirei hoje da Wikipedia. A Wikipedia às vezes tem informações extremamente interessantes, basta a gente ver se ela tem referências bibliográficas. Então vejam, aqui está a vacina de Oxford. O que que é? A vacina de Oxford, ela está usando, ela foi clonado num vírus de resfriado de macacos, foi clonado o gene da proteína spike. Então, a princípio, a gente teria um vírus de resfriado modificado, mas que induziria a formação de anticorpos contra a proteína spike. A gente tem alguns outros tipos de vetores, tá? Mas adenovírus é um vírus que causa um resfriado comum. A gente tem situações onde o próprio RNA vai ser utilizado como agente para estimular a síntese de anticorpos. A gente tem, em alguns casos, um vírus inativado já, ok? Então, isso aqui é da AstraZeneca, que está sendo utilizada no Brasil, tá? A gente tem, por exemplo, a Sinovac, a Coronavac, que é a vacina que no momento está dando a briga toda, né? Se importa, não importa, o que que acontece? Na verdade, é o vírus inativado. Então, você vai tomar uma preparação do vírus inativado, ou seja, você vai induzir a síntese de anticorpos contra aquela partícula viral inativada, ok? A gente tem a vacina também da Janssen, essa é uma vacina um pouco diferente, porque ela usa um vetor viral, agora que não é replicante, tá? Então, essas são as 3 principais vacinas que estão em uso, ou que estão sendo testadas atualmente. Muito bem. Para a gente encerrar, eu vou rapidamente só encerrar o assunto de vírus, porque depois vai ter mais um vídeo, mas esse vídeo é opcional. Eu vou falar rapidamente sobre vírus de arqueia, mas eu queria encerrar, quando eu comecei a falar de vírus de animais, eu falei que muitas vezes, então, há um ciclo que é virulento, há uma situação onde o vírus não se replica, há uma situação onde há uma latência, e há uma situação onde o vírus pode ser oncogênico, pode transformar células em células tumorais. No caso, então, só para relembrar, a latência é quando o vírus fica dormente no interior de células, sem atividade. O que que acontece? Por que que isso aqui é importante? Porque a gente tem situações, por exemplo, como no caso do vírus da varicela, da catapora. O vírus varicela zoster é um vírus da família do herpes vírus, que ele é comum, ele infecta crianças que não foram vacinadas. Na minha época não existia, então a minha geração quase todo mundo teve catapora. O que que acontece? Você, quando é criança, você manifesta a catapora, só que esse vírus permanece latente. E ele permanece latente muitas vezes em células nervosas. E ele não se incorpora ao cromossomo, ele pode ficar muitas vezes no citoplasma da célula sem se replicar. E depois de muitos anos, quando a pessoa fica mais velha, por exemplo, na minha idade, a pessoa pode manifestar um quadro de herpes zoster, que é a reativação desse vírus da catapora, da varicela. Só que agora, como ele está situado, ele está latente no interior de células nervosas, ele vai se replicando ao longo do trajeto de uma série de nervos, por exemplo, na região intercostal, e dá um quadro de zoster ou cobreiro, que são lesões cutâneas altamente dolorosas, lesões que algumas vezes lembram um pouco as lesões de herpes, mas agora elas acompanham o trajeto de terminações nervosas, então são lesões extremamente dolorosas. Isso é um exemplo de latência. A gente tem também vírus que a gente chama de vírus oncogênicos, são vírus de RNA, geralmente são retrovírus, que conseguem, então, originar moléculas de DNA que se integram no nosso DNA. Só que, infelizmente, dependendo de onde eles se integram, eles podem gerar mutações, e as células mutadas podem começar
a perder aquele fenômeno de inibição por contato, podem começar a se multiplicar e com isso então podem gerar células transformadas. Então é isso meramente o que eu gostaria de falar sobre vírus oncogênicos, porque na verdade existem alguns vírus de DNA que também podem ser oncogênicos, mas aí é por uma outra razão. Na verdade eles podem codificar proteínas que interagem com algumas proteínas que são importantes, como supressoras de tumores, por exemplo, a P53, tá? Então isso era o que eu gostaria de falar sobre vírus, e eu acho que dessa maneira a gente agora terminou as características gerais dos vírus.